Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula sobre o Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg é um dos três documentos do que nós chamamos de três formas de unidade, que são os documentos de fé das igrejas, propriamente as igrejas holandesas. As igrejas reformadas holandesas são as igrejas que utilizam esses três documentos, que nada mais são do que a Confissão Belga, Confissão de Fé Belga, Catecismo de Heidelberg e também os cânones de Dort, que são os três documentos fundamentais da estrutura da Igreja da Holanda, a Igreja Reformada da Holanda. No entanto, há diversos outros documentos que as igrejas holandesas também subscrevem, mas nós vamos tratar nesta aula sobre o Catecismo de Heidelberg. Certo? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade. Santo Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse bondoso feito que o Senhor nos deu, e foi de poder disponibilizar este conteúdo riquíssimo que é o Catecismo de Heidelberg para a nossa edificação, para a edificação da igreja e para que teu nome fosse conhecido ainda mais. Obrigado, Senhor, por isso. E te pedimos que teu Espírito Santo nos direcione em todo esse estudo. Tudo isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, o Catecismo de Heidelberg, ele tem uma história, e essa história que nós vamos entender, não hoje. Hoje nós vamos entender um pouco do que é o catecismo, o que é o Catecismo de Heidelberg, mas nas próximas aulas nós vamos ver a história do catecismo. Mas o que é a palavra em si? O que significa a palavra catecismo, né? As pessoas geralmente confundem com algo vindo da Igreja Católica Romana, melhor dizendo. Então, quando você fala, eu vou catequizar os meus filhos, você precisa passar pela catequese na igreja, ou algo do tipo, as pessoas se escandalizam, porque, infelizmente, no nosso contexto brasileiro, é muito incomum essa prática, né? E isso existe por conta de, digamos que uma pressão do movimento pentecostal propriamente dito. Porque no meio pentecostal, tudo o que é relacionado ao catolicismo romano, tudo que faz, gere alguma ideia a lembrar do catolicismo romano, é mal visto, né? Então, se o pastor usa roupas litúrgicas específicas, por exemplo, a camisa clerical, que não foi feita pela Igreja Católica Romana, foi feita por um pastor presbiteriano, as pessoas logo associam a um padre. Eu, por exemplo, quando uso a camisa clerical na rua, as pessoas vêm, pedem, bênção padre, ou falam alguma coisa a respeito disso, considerando que eu sou um padre, quando na verdade não sou um pastor. Então, é interessante como que as pessoas não conseguem fazer diferença de uma coisa para outra. Mas a palavra em si, o catecismo, né? Se a palavra catecismo não lhe parece comum, não estranhe. Ela não é tão usada hoje como foi no passado, contudo, não é uma palavra complicada. Não tem nada de complicado na palavra catecismo. Rastreando sua origem, veremos que surge da palavra catequel. Catequel. Catequel é a palavra que é uma palavra que mostra... nós vamos entender o que de fato a aplicação dela, mas ela mostra um direcionamento, uma orientação, um ensino, né? Aqui nós já temos a resposta, que significa simplesmente ensino, especialmente de um instrutor falando face a face com os alunos. Catecismo é também uma palavra encontrada na Bíblia, embora não apareça em nossas traduções ao português, nem em sua forma substantiva, catecismo, nem como verbo catequizar. Então, quando as pessoas, os tradutores, né, João Ferreira de Almeida, por exemplo, e outros tradutores mais modernos, quando foram traduzir para o português, eles não usaram a palavra nem catecúmenos, que são os iniciantes na fé, nem catequel, catequeses, nenhuma dessas palavras foram
traduzidas de uma forma mais transliteral, digamos assim. Não, preferiu-se dar ênfase em outras palavras justamente por esse envolvimento católico romano que permeou por muito tempo na nossa nação brasileira, né? Contudo, a palavra original em grego é encontrada, por exemplo, em Lucas 1:4, onde o evangelista explica que escreveu a Teófilo. Ele diz: uma exposição em ordem para que tenha plena certeza das verdades que fostes instruídos. Foste instruído, né? Qual foi a origem bíblica, né, dessa palavra? Aqui nós já vimos Lucas, né? Tem Atos também, lá em Atos 18, 24 a 25, ele vai. É um outro verso bíblico que usa o verbo catequizar, traduzido como instrução. Nós não vamos nos ater aqui ao texto grego, mas você pode perguntar ao professor de grego, que ele com certeza vai lhe orientar acerca disso e vai mostrar esses textos, mas aqui já estão. Se você tiver já a sua Bíblia em grego, procure ali, você vai encontrar ao menos a raiz de catequel. Catequeses, catequel, catecúmenos, algo assim você vai encontrar certamente. Gálatas também, 6:6, novamente o termo é traduzido como instrução. É de se presumir, então, que Teófilo tinha aprendido sobre a salvação em Jesus Cristo, ouvindo a pregação ou algum tipo de instrução oral. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, fornece uma exposição escrita sobre quem é e o que fez Jesus Cristo. Isso é catequese, isso é catequizar, é ensinar a respeito de Jesus. Nada mais do que isso. Quando eu ensino a respeito de Jesus de uma forma sistemática, criando perguntas e respondendo essas perguntas, trazendo respostas bíblicas com base bíblica, eu estou, de fato, fazendo ali uma catequese. A estrutura básica do catecismo, como que ele é estruturado? Primeiro, um formato de perguntas e respostas, como eu acabei de dizer. Então sempre vai haver uma pergunta e uma resposta. A pergunta ela é bem direta e a resposta ela vai trazer, às vezes, nuances muito específicas dos textos bíblicos, mostrando as referências bíblicas onde aquela resposta pode ser encontrada. Então todo tipo de catecismo, na verdade é de se esperar, não me vem à memória nenhum que não faça dessa forma, mas todo tipo de catecismo vai usar textos bíblicos para referenciar aquilo que ele está dizendo, aquela resposta que está sendo trazida. Um catecismo, então, é uma ferramenta de ensino especialmente projetada para a instrução oral. Isso também explica porque o catecismo de Heidelberg foi montado, bem como outros catecismos no formato de perguntas e respostas. Porque é de fato uma instrução. O catecismo ele serve tanto para fortalecer a fé dos crentes, que já são cristãos, quanto também para ensinar aqueles que querem ser parte da igreja. Então por isso que nós fazemos a catequese. Né? Uma estrutura cuidadosa também existe. Ao lê-lo, é como se você estivesse numa sala de aula, com o professor fazendo perguntas e os alunos respondendo. Além disso, as respostas no catecismo são realmente bem curtas e cuidadosamente estruturadas. A ideia do catecismo não é trazer uma grande teologia, trazer toda uma exposição teológica bíblica como uma resposta. Não. É uma exposição menor, mas uma exposição direta, uma exposição que de fato responde à pergunta e que ainda que a pessoa não vá procurar as respostas em um estudo separado do estudo do catecismo, essa pessoa certamente vai compreender e vai estar defendendo uma doutrina bíblica de fato. Nós temos, vocês verão mais para frente, vocês têm também o documento na nossa biblioteca do comentário de Zacarias Ursinos, que foi um dos criadores do Catecismo de Heidelberg, e ele faz um comentário de 1.900 páginas. Então você vê que há uma grande teologia por trás do catecismo.
Então, vale a pena você se dedicar, você se debruçar ao catecismo, não só como um livro teológico, mas também como um livro de cabeceira, para que você possa dedicar um tempo e degustar, desfrutar do que ali está contido. O estilo memorável, algumas até mesmo possuem um tom ou ritmo poético, de fato. Tudo isso ajuda a memorizar o catecismo e torná-lo uma ferramenta útil para instruir as pessoas nas verdades básicas da salvação em Jesus Cristo. Então, o catecismo ele vai desenvolver ele uma forma para que a pessoa consiga compreender. Nós vamos ver que o catecismo de Heidelberg é bem simples, é bem direto ao ponto e muito bem dividido, muito bem estruturado, justamente para que pessoas que não tinham tanto conhecimento, tanto entendimento acadêmico ou até mesmo pessoas pouquíssimo letradas ou não letradas pudessem compreender a verdade da doutrina de Deus. Como que o catecismo de Heidelberg ele é organizado? Especificamente o de Heidelberg. Ele tem 129 perguntas e respostas, e tem 52 dias do Senhor. O que são os dias do Senhor? E aí existe a explicação para isso. São as sessões de divisão do catecismo. Por quê? O catecismo de Heidelberg foi feito para ser estudado durante todas as semanas do ano. O ano tem 52 semanas. Logo, a igreja precisava ensinar os membros todo o domingo. As igrejas holandesas, por exemplo, elas têm um costume muito específico e por isso que foi criado dessa forma, que é que pela manhã, eles têm 2 cultos, um pela manhã e um à noite, ou final da tarde, e no culto da manhã, os pastores, eles pregam um sermão em cima de um dia do Senhor do Catecismo de Heidelberg. Por exemplo, o Dia do Senhor 1 vai tratar sobre o consolo na vida e na morte. Então, o pastor ele vai pegar os textos bíblicos daquela resposta, vai preparar um sermão em cima daquilo e vai expor esses textos e expor a pergunta e a resposta desse catecismo, a fim de que a igreja compreenda o que o catecismo está falando e assim fortaleça a sua doutrina. É bem interessante essa forma que é usada para trabalhar. E também é dividido em 3 partes. Então, são 129 perguntas e respostas, 52 domingos ou dias do Senhor e 3 partes. Que partes são essas? Que divisão é essa de 3 partes? Nós consideramos que o catecismo de Heidelberg é dividido em miséria, salvação e gratidão. Por quê? Para os escritores, era indispensável que o cristão entendesse primeiro a sua miséria. Aí sim, a partir do entendimento da sua miséria e da necessidade da salvação em Cristo, ele fosse salvo. E a partir dessa salvação, ele vivesse uma vida de gratidão. Então, o catecismo vai explicar na primeira parte, como a pessoa, como o ser humano é pecador. Depois vai explicar como que a salvação em Cristo Jesus ela acontece, como que eu sou salvo desses pecados. E no terceiro ponto, na gratidão, vai mostrar como, uma vez que eu sou salvo, como que eu devo viver a minha vida. Eu devo viver uma vida não regrada, não moral, uma vida distante da palavra de Deus, uma vida distante da igreja? Não. E o catecismo vai mostrar como que isso deve ser feito, como que deve ser vivida a vida cristã. As 129 perguntas e respostas no catecismo, divididas em 52 sessões chamadas Dias do Senhor. A abreviatura adotada para cada dia do Senhor é DS. Aí você, em alguns catecismos, alguns livros, você vai encontrar DS tal, DS 5, Dia do Senhor 5. As 3 partes principais, eu já falei um pouco, mas nós vamos ver. Nossa gratidão a Deus por tal... Perdão, começa lá de baixo. Nossos pecados e misérias, no Dia do Senhor 2 ao 4. Por que não do 1 ao 4? Porque no Dia do Senhor 1 vai tratar sobre o resumo de todo o catecismo, que é, qual é a primeira pergunta? Qual o seu único consolo na vida e na morte? E aí ele vai responder que não pertence a mim mesmo, mas pertence de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. E aí vai continuar a resposta. E a pergunta de número 2 também vai tratar sobre isso, que é no mesmo dia do Senhor. E aí depois,
começa a primeira sessão, que é a miséria, do dia 2, do dia do Senhor 2 ao 4. Então, são aí 2 semanas, né, 2 semanas de estudo sobre a miséria. Depois, você tem do dia do Senhor 5 ao 31, você verá sobre a nossa salvação do pecado, como que ela é feita, por quê, enfim. E depois do dia do Senhor 32 a 52, você encontra a nossa gratidão a Deus por tal salvação. Então, como que nós precisamos viver uma vida grata a Deus por que Ele nos salvou. Após o primeiro introdutório dia do Senhor sobre o tema central do conforto, como eu já falei para vocês, qual o conforto na vida e na morte, qual o consolo na vida e na morte, o Catecismo de Heidelberg divide-se em 3 partes principais: nossos pecados e misérias, nossa salvação do pecado e a nossa gratidão a Deus por tal salvação. O conteúdo do catecismo, ele vai tratar de diversas questões fundamentais da fé, mas ele também vai tratar sobre o credo dos apóstolos, ali ó, nos dias do Senhor 8 ao 22, a segunda parte do catecismo, que é a parte da salvação, contém uma extensa explanação do credo dos apóstolos, um dos credos ecumênicos mais amplamente usados. Na verdade, o credo dos apóstolos é o credo que todo cristão precisa subscrever e professar, né? Senão não é cristão. Então, é interessante porque o catecismo ele encontra um espaço específico, ele cria um espaço específico para que o cristão entenda o que ele está dizendo quando ele professa, quando ele fala, né? Ele expressa com a sua voz o credo apostólico. Ele explica nas minúcias o que quer dizer quando Jesus subiu aos céus, o que a Bíblia quer dizer quando diz que ele desceu ao inferno, coisas do tipo. Explica perfeitamente. Também vai tratar sobre os 10 mandamentos. A terceira parte fornece detalhada instrução sobre os 10 mandamentos. Por quê? A terceira parte é a gratidão, como nós já vimos, e como forma de gratidão eu devo viver uma vida moral. E como eu vivo uma vida moral dentro da palavra de Deus? A partir dos 10 mandamentos. É o que Jesus nos ordena, inclusive. E também nós vemos, na mesma parte da gratidão, a sessão que fala sobre a oração do Senhor, que é o Pai Nosso, conhecido como Pai Nosso. E vai explicar com minúcias, com detalhes muito ricos, cada uma das falas da oração do Senhor. Muito bom esse conteúdo, realmente vale muito a pena. Seja você presbiteriano, batista, anglicano, seja qual for a vertente, se você pegar esse catecismo, vai ser de muita valia para a sua vida e para a sua fé. Com certeza você vai ser muito enriquecido com esse conteúdo. E por fim, a Bíblia e o catecismo. Há uma estrutura, né? Escritura como base, o catecismo não é um substituto da escritura. Isso daqui, meus irmãos, é fundamental que todos entendam. O catecismo não é uma outra Bíblia. O catecismo usa a Bíblia para responder perguntas fundamentais que qualquer pessoa terá. Então, por que Deus me salvou? O catecismo explica. Do que ele me salvou? O catecismo explica. A Bíblia explica, melhor dizendo, e o catecismo ele só traz uma resposta mais direta e pega todos os textos da Bíblia que explicam sobre isso. É maravilhoso, porque é um compilado, é como se fosse um Google, né? O catecismo é um Google onde você pode ir e encontrar as respostas, mas ele não é só um Google. Ele é também uma ferramenta que você precisa ter como um guia para a sua vida cristã. Então você precisa decorar as perguntas, você precisa entender as respostas e tudo isso. O catecismo deve nos conduzir ao aprofundamento na palavra de Deus, não a descartá-la. E é esse que é o grande ponto. O catecismo, ele, como eu falei, não é uma segunda Bíblia, não é um outro livro. O catecismo, um outro livro de fé. O catecismo é a explicação da Bíblia. Então, ele te leva para a Bíblia novamente. Você deve ler a Bíblia para depois ler o catecismo e não o contrário.
E sobre os textos prova que nós falamos, né? Eis porque abaixo de cada dia do Senhor você verá listas de referências bíblicas, frequentemente chamadas de textos prova. Nós vamos ver isso mais pra frente, mas toda vez que você encontra ali o dia do Senhor, você encontra a pergunta e a resposta, e embaixo das respostas você vai encontrar as bases bíblicas, todas as referências. Isso é fundamental para qualquer documento de fé, né? Pois bem, meus irmãos, a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Eu espero que você tenha sido edificado por esse conteúdo, espero que você possa compreender um pouco melhor o que é um catecismo e assim nós possamos seguir para a próxima aula, onde nós vamos falar sobre a história do catecismo de Heidelberg, que é uma história muito, muito interessante. Com certeza você vai gostar e vai ser edificado por ela. Que Deus abençoe vocês e nos vemos na próxima aula. Deus abençoe.